Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal. Na aula de hoje, trago para vocês o passo a passo desse tapete retangular super fácil, que eu nomeei de losangos, por causa desses motivos que se formam na lateral mais comprida do tapete. Essa peça é feita com o mesmo padrão dos tapetes retangulares, de bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, mas aqui eu apliquei uma técnica que aprendi com a professora Edneia Sinatra, que faz com que o tapete não entorte durante a confecção. Abaixo do vídeo, na descrição, eu vou deixar o link da aula original onde aprendi essa técnica, caso você queira aprender com mais detalhes também. Bem, aqui nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês o tapete menor, que ficou medindo 56 cm de comprimento por 46 cm de largura, e eu trabalhei essa peça toda com uma cor só de barbante, e usei aproximadamente 380 gramas do barbante fio número 6. Na descrição do vídeo eu deixo mais informações sobre o barbante que usei, assim como a numeração da agulha. Na próxima aula, que vou postar um dia após a aula do tapete menor, eu vou ensinar para vocês o passo a passo da passadeira, passando todas as informações importantes para que você possa trabalhar essa peça no tamanho que você desejar. Bem, então eu espero muito que você goste desse tapete. Se você gostar, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. É muito importante para mim saber a sua opinião, tanto sobre a peça quanto sobre a minha videoaula. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você recebe as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, dito isso, vamos agora para o passo a passo. Bem, para dar início a essa peça, eu vou trabalhar o cordão inicial seguindo o mesmo passo a passo que passei para vocês no tapete retangular super fácil. Então aqui eu já deixei uma ponta de linha, vou atravessar a agulha aqui por baixo da linha que está no dedo indicador e agora eu vou girar a minha agulha. Novamente, passo a agulha por baixo da linha e puxo aqui por dentro da argolinha. Agora nós prendemos bem esse nozinho e podemos iniciar as correntes do cordão. Para trabalhar essa peça, que eu vou fazer aqui no vídeo, o tapete menor com vocês, eu vou trabalhar um cordão com 26 correntes. Então vou seguir aqui trabalhando as minhas e venho. Bem, então aqui eu completei o cordão inicial, trabalhei as 26 correntes, e agora para darmos início à nossa primeira volta, nós vamos contar aqui no cordão. 1, 2, 3 e 4 correntes, voltando atrás. Na quarta corrente, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Então aqui é como se eu tivesse trabalhado um grupo com 3 pontos altos na mesma corrente de base. Então essas 3 primeiras correntes dão a altura do meu primeiro ponto alto e esses outros 2 pontos altos completam o grupo. Depois que trabalho esse bloco, agora eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui no cordão e pular a próxima corrente de base. E a partir da corrente à frente, nós vamos trabalhar mais um grupo com 3 pontos altos, mas não feitos na mesma corrente. Nós vamos fazer um ponto alto sobre cada uma das próximas 3 correntes. Então eu pulo uma corrente de intervalo, na corrente à frente eu prendo um ponto alto, na próxima corrente prendo o segundo ponto alto, e agora na corrente à frente prendemos o terceiro ponto alto. Após completar esse grupo, agora eu vou fazer novamente uma corrente, vou pular uma corrente de base e novamente, a partir da corrente à frente, trabalhamos mais um grupo com 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada uma dessas próximas 3 correntes. Bem, e eu vou seguir trabalhando assim, até chegar aqui no fim do cordão. Além desses 2 grupos que fiz aqui no vídeo com vocês, seguindo essa mesma orientação, eu vou trabalhar agora mais 3 grupos,
totalizando assim 5 grupos de 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada corrente de base e trabalhando uma corrente de intervalo entre um grupo e outro. Assim que eu chegar aqui no fim do cordão, vão sobrar essas últimas 2 correntes vazias. Então vou completar os meus 5 grupos e venho para encerrarmos juntos a lateral mais comprida. Bem, então contando a partir desse grupo, eu trabalhei um total de 1, 2, 3, 4 e 5 grupos, seguindo essa mesma orientação que havia passado para vocês. Agora, depois desse grupo, nós vamos finalizar a lateral mais comprida. Então agora nós fazemos uma corrente, vamos pular a próxima corrente de base e vir trabalhar aqui na última corrente do cordão. E aqui eu vou fazer da mesma forma que nós trabalhamos o primeiro grupo. Vamos trabalhar 3 pontos altos dentro da mesma corrente. Então nós atravessamos aqui a agulha pelo meio da nossa corrente e eu vou trabalhar o meu grupo com 3 pontos altos. Bem, e assim está completa a primeira lateral mais comprida aqui da nossa peça. Então, no total, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 grupos de 3 pontos altos, sendo que o primeiro e o último são trabalhados os 3 pontos dentro da mesma corrente de base. Agora, para trabalharmos a lateral mais estreita, depois aqui do 7º grupo, nós vamos fazer 2 correntes. E agora nós vamos voltar na mesma corrente de base em que trabalhamos esse 7º grupo de 3 pontos altos. E aqui eu vou trabalhar mais um grupo com 3 pontos altos. Após completar esse grupo de 3 pontos altos, agora eu faço mais 2 correntes. E agora vamos voltar a trabalhar o padrão da lateral mais comprida aqui do outro lado. Então, novamente, eu venho aqui na mesma corrente de base e vou trabalhar agora um terceiro grupo de 3 pontos altos dentro da mesma corrente. Bem, então aqui nós já viramos o canto e trabalhamos a lateral mais estreita aqui na primeira volta. Após virar novamente o canto, eu já fiz o primeiro grupo da lateral mais comprida aqui do outro lado. E nessa peça, tudo que eu fizer num lado da volta, eu vou repetir igualzinho do outro lado. Então, após fazer esse grupo de 3 pontos altos, novamente vamos trabalhar um intervalo com uma corrente. E agora eu vou voltar sobre esse grupo de 3 pontos altos e vou seguir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto que eu trabalhei na base. Então, após completar o grupo de 3 pontos altos, novamente fazemos uma corrente e vamos vir direto sobre o próximo grupo de 3 pontos altos e seguimos trabalhando a nossa lateral com essa orientação. Então, novamente, eu vou seguir trabalhando com esse padrão até chegar aqui nesse grupo, totalizando novamente 5 grupos, seguindo esse mesmo padrão. Depois que eu completar esse grupo, eu venho novamente mostrando como nós encerramos a lateral mais comprida. Bem, então aqui eu completei os meus 5 grupos, e agora para finalizarmos a nossa lateral, novamente vamos fazer uma corrente, e agora eu vou vir aqui na 4ª corrente, onde eu trabalhei o meu primeiro grupo de 3 pontos altos, e dentro dela, novamente eu vou trabalhar um grupo com 3 pontos altos, da mesma forma que fizemos na lateral mais comprida do outro lado. Então, aqui novamente, eu completei os 7 grupos da lateral mais comprida, e agora eu vou virar o canto aqui e trabalhar a lateral mais estreita. Então, depois do 7º grupo, novamente eu faço 2 correntes. Voltamos novamente na mesma corrente de base e vamos trabalhar o terceiro grupo com 3 pontos altos.
E após trabalhar esse grupo, agora eu vou encerrar a minha volta. Eu não vou encerrar fazendo 2 correntes e prendendo um ponto baixíssimo na terceira corrente. Aqui nessa peça, nós vamos encerrar as voltas prendendo um meio ponto alto. Então, eu laço a linha na agulha e agora eu vou encontrar aqui a terceira corrente. Então, aqui eu atravesso a agulha pelo meio da corrente e agora novamente eu puxo a linha. Agora nós temos 3 laçadas na agulha. Agora eu vou laçar novamente a linha na agulha e tirar as 3 laçadas de uma vez. E assim eu fechei o meu meio ponto alto e completei a primeira volta. Após completar essa volta, agora eu vou virar o meu trabalho. E agora, com a volta virada no lado avesso, eu vou dar início à segunda volta. Bem, então para iniciar a segunda volta, aqui do ponto onde nós fechamos a volta anterior, eu vou subir 3 correntes. E agora vamos voltar nesse mesmo intervalo do canto, onde encerramos a nossa volta. E aqui dentro eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. E assim completamos o primeiro bloco de 3 pontos altos da segunda volta. Agora, para dar continuidade, eu faço uma corrente e venho direto aqui no próximo intervalo do canto. E aqui dentro eu vou trabalhar com o seguinte padrão. Faço um grupo com 3 pontos altos. Depois desse primeiro grupo, agora fazemos 2 correntes. E agora eu volto dentro do mesmo intervalo do canto e trabalho mais 3 pontos altos. E após virarmos o canto, agora vamos iniciar a lateral mais comprida. E a lateral mais comprida aqui nessa volta não tem segredo. Então, depois de fazer aqui o canto, eu vou fazer uma corrente, venho direto no próximo intervalo de base e aqui dentro eu vou trabalhar um grupo com 3 pontos altos. Depois do bloquinho de 3 pontos altos, agora eu faço novamente uma corrente, venho direto no próximo intervalo e prendo mais 3 pontos altos. Bem, e como eu disse, não tem segredo nenhum para ir completando o restante da lateral. Nós vamos seguir trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos em cada intervalo da lateral de base, separando sempre um bloco do outro com uma corrente. Então, até chegar aqui nesse intervalo, eu vou ter trabalhado um total de 6 blocos de 3 pontos altos. Então, vou concluir os meus e venho para darmos continuidade à nossa volta. Então, completei 1, 2, 3, 4, 5 e 6 blocos. Após o 6º bloco, agora novamente eu faço uma corrente. E aqui nós encontramos o intervalo do canto. E aqui no canto, novamente, eu vou repetir o mesmo padrão que trabalhei no outro canto. Fazendo um bloquinho com 3 pontos altos. Depois desse bloco, fazemos 2 correntes. E agora voltamos no mesmo intervalo e trabalhamos mais 3 pontos altos. Então, após virar o canto, vocês viram que eu dei uma ajeitada aqui nas correntes, que é para o canto ficar bem certinho aqui. Então, após completar esse canto, agora eu vou fazer uma corrente e vou vir direto aqui no próximo intervalo do canto e vou repetir o mesmo padrão, trabalhando um bloco com 3 pontos altos, fazendo 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro do mesmo intervalo. Então, aqui está completa a lateral mais estreita na segunda volta. Após virar o canto aqui, agora nós vamos voltar a trabalhar o padrão da lateral mais comprida. Então, aqui, depois desse último grupo com 3 pontos altos, nós fazemos uma corrente. E, novamente, vamos voltar trabalhando os blocos com 3 pontos altos nos intervalos de base, até completar 6 blocos.
Eu vou seguir trabalhando aqui a minha lateral mais comprida, e assim que eu completar, eu venho mostrando para vocês como nós encerramos a nossa volta. Agora, após completar novamente os 6 blocos, nós encontramos o canto onde nós trabalhamos aqui o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Então, para encerrarmos a nossa volta, depois desse bloco, eu faço uma corrente e vou vir aqui no intervalo do canto. E agora nós vamos completar o motivo do canto. Então, aqui eu trabalho agora um grupo com 3 pontos altos. E novamente, para fechar a minha volta, eu prendo um meio ponto alto. Então, eu laço a linha na agulha, encontro aqui a minha terceira corrente, atravesso a agulha pelo meio dela, puxo a linha e agora eu tiro as 3 linhas de uma só vez. E assim nós fechamos o meio ponto alto. E encerramos também a nossa segunda volta. Novamente, para darmos início à próxima volta, eu vou virar o meu trabalho. E agora, com a segunda volta virada no avesso, eu vou dar início à terceira volta. Bem, e eu vou começar todas as voltas da mesma forma. Então, eu subo aqui já 3 correntes. Depois das 3 correntes, eu vou voltar aqui dentro do mesmo intervalo do canto e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Após trabalhar o primeiro bloco de 3 pontos altos, agora eu faço uma corrente. E essa volta nós vamos iniciar trabalhando pela lateral mais comprida. E aqui novamente não vai ter segredo nenhum. Nós vamos trabalhar os blocos com 3 pontos altos nos intervalos de base. Então depois dessa corrente, eu venho direto no próximo intervalo e trabalho um bloquinho com 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos, faço uma corrente e venho direto no próximo intervalo de base e repito o padrão. Bem, eu vou seguir trabalhando os meus blocos até chegar aqui nesse intervalo. E assim eu vou fazer um total de 7 blocos de 3 pontos altos. Depois do 7º bloco, eu já vou encontrar aqui o intervalo do canto. Então, eu vou completar os meus 7 blocos e venho. Então, aqui eu trabalhei, contando a partir desse bloco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 blocos. Depois desse 7º bloco, agora eu vou fazer uma corrente e vou vir aqui no intervalo do canto e trabalho um bloco com 3 pontos altos. Depois desse bloco, eu faço 2 correntes e volto ainda dentro do mesmo intervalo e trabalho mais 3 pontos altos. E após virarmos esse canto, agora vamos trabalhar o padrão da lateral mais estreita. Então, depois desse segundo grupo com 3 pontos altos, eu faço uma corrente, venho aqui no próximo intervalo de base e trabalho um bloco com 3 pontos altos. Após esse bloco, faço mais uma corrente e venho aqui no próximo intervalo do canto e repito o padrão. Então, é assim que fica a lateral mais estreita aqui na terceira volta. Após virar esse canto, novamente vamos voltar a trabalhar o padrão da lateral mais comprida. Então, após esse bloco com 3 pontos altos, agora eu faço uma corrente e volto a trabalhar os blocos com 3 pontos altos nos intervalos da lateral de base, trabalhando novamente um total de 7 blocos com 3 pontos altos. Eu vou completar os meus e venho novamente mostrando para vocês como é que nós trabalhamos a lateral mais estreita do outro lado e encerramos a nossa volta. Bem, então novamente completei os 7 blocos na lateral mais comprida e após esse último bloco nós vamos fazer mais uma corrente
Novamente aqui eu vou virar o canto. E novamente, após virar o canto, agora eu faço uma corrente. Venho direto no próximo intervalo de base e trabalho 3 pontos altos. Depois desse bloco, faço uma corrente. E agora eu encontrei aqui o primeiro intervalo do canto, onde eu trabalhei o primeiro bloco de 3 pontos altos. E agora eu vou completar aqui o padrão do canto. Então, trabalho mais um grupo com 3 pontos altos nesse mesmo intervalo. E agora nós vamos fechar a nossa volta. Novamente eu laço a linha na agulha, encontro aqui a terceira corrente, atravesso a agulha pelo meio, puxo a linha. Agora laço a linha na agulha e tiro essas 3 linhas de uma vez. Após fechado o meio ponto alto, está completa a terceira volta. Para darmos início à quarta volta, agora novamente eu vou virar o meu trabalho. E agora, com a terceira volta virada no avesso, nós vamos dar início à quarta volta, novamente subindo 3 correntes e trabalhando mais 2 pontos altos, aqui no mesmo intervalo do canto. Após completar o primeiro bloco de 3 pontos altos, nós fazemos uma corrente. E essa volta nós vamos iniciar trabalhando pela lateral mais estreita. E aqui novamente nós vamos seguir trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de base. Então depois dessa corrente, eu já venho direto aqui no próximo intervalo e trabalho um bloquinho com 3 pontos altos. Depois desse bloco, faço uma corrente e venho no próximo intervalo e trabalho mais 3 pontos altos. Após trabalhar esses 2 blocos de 3 pontos altos, agora novamente vamos fazer uma corrente e vir aqui no intervalo do canto e vamos virar o canto. Então, aqui nós completamos o padrão da lateral mais estreita. Após virar o canto, agora vamos dar início ao padrão da lateral mais comprida. E aqui nessa volta, nós vamos dar início ao padrão do desenho. Então, depois que eu viro o canto, agora eu dou continuidade fazendo uma corrente. E nós vamos trabalhar os nossos blocos de 3 pontos altos somente nesses próximos 3 intervalos de base. Então, vamos vindo em cada um dos próximos 3 intervalos e trabalho um bloco de 3 pontos altos em cada um deles. Bem, então após trabalhar esses 3 primeiros blocos, agora nós vamos dar continuidade fazendo uma corrente. E agora eu vou vir aqui no próximo intervalo de base e nele eu vou trabalhar apenas 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, vou vir sobre esse próximo bloco de 3 pontos altos e aqui eu vou fazer um ponto alto sobre cada um dos pontos de base. E até aqui nós fizemos um grupo com 5 pontos altos. Agora, para finalizar, eu venho no próximo intervalo e trabalho mais 2 pontos altos. E após completar esse grupo com 7 pontos altos, nós vamos dar continuidade fazendo uma corrente. E agora eu vou vir nesses próximos 3 intervalos da minha lateral e vou trabalhar novamente um bloco de 3 pontos altos em cada um deles.
Bem, então após trabalhar esse grupo de 7 pontos altos, já fiz aqui mais 3 blocos. E agora para encerrar a lateral mais comprida, após esse último bloco, eu faço uma corrente. E aqui novamente nós encontramos o intervalo do canto. E aqui eu vou seguir novamente o padrão para virar o canto. E bem, é assim que nós trabalhamos a lateral mais comprida aqui na quarta volta. Dos dois lados, nós vamos trabalhar aqui o grupo com 7 pontos altos. Depois de fazer os 3 primeiros blocos, após trabalhar o grupo, nós fazemos os últimos 3 blocos da nossa lateral. Então, depois que eu viro o canto, agora novamente vou trabalhar aqui a lateral mais estreita. Então, eu sigo fazendo uma corrente. Venho nesses próximos 2 intervalos de base e trabalho os blocos com 3 pontos altos. Após completar esses 2 blocos, agora novamente fazemos uma corrente. Vamos novamente virar o canto. Então, após completar a lateral mais estreita, agora novamente eu vou trabalhar com vocês a lateral mais comprida aqui dessa volta. Então, após virar o canto, nós seguimos fazendo uma corrente. Vamos vir nesses 3 primeiros intervalos da lateral e vamos trabalhar um bloco com 3 pontos altos em cada um deles. Após trabalhar os 3 blocos, agora damos continuidade fazendo uma corrente. E vamos vir no próximo intervalo e dar início ao grupo fechado de pontos altos. Então, aqui no próximo intervalo, trabalho 2 pontos altos. Agora trabalho um ponto alto sobre cada um desses próximos 3 pontos altos. E após esses 5 pontos altos, para encerrar o grupo, venho no próximo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Então, após completar o grupo com 7 pontos altos, vou dar continuidade fazendo uma corrente. E agora venho nesses últimos 3 intervalos da lateral, trabalhando os bloquinhos. Bem, então após concluir esse padrão aqui na lateral mais comprida, agora nós vamos encerrar a quarta volta. Então, após esse último bloco que trabalhamos, fazemos uma corrente. Vamos vir aqui nesse intervalo do canto, onde trabalhamos o nosso primeiro grupo de 3 pontos altos. E aqui dentro eu trabalho mais 3 pontos altos. E agora eu encerro a minha volta, prendendo um meio ponto alto. Após fechar o meio ponto alto, está completa a quarta volta. Novamente, para darmos início à quinta volta, eu vou virar o meu trabalho. E aqui no corpo dessa peça, nós vamos sempre seguir com esse padrão. Após completar uma volta, nós viramos o nosso trabalho para dar início à próxima volta. E nós vamos sempre iniciar as nossas voltas da mesma forma. Então, aqui, nesse mesmo intervalo do canto, onde nós fechamos a volta anterior, nós vamos trabalhar o nosso bloco com 3 pontos altos. Então, nós subimos 3 correntes e trabalhamos mais 2 pontos altos dentro do intervalo. Após completar esse bloco, agora eu faço uma corrente. E a quinta volta, nós vamos iniciar trabalhando pela lateral mais comprida. Então, nós vamos seguir o mesmo passo a passo da volta anterior. Aqui nos 3 primeiros intervalos da nossa lateral, nós vamos seguir fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vou vindo aqui em cada um dos próximos 3 intervalos,
trabalhe um bloquinho de 3 pontos altos em cada um deles. Então, após completar os 3 primeiros grupos, agora novamente nós vamos trabalhar aqui o desenho. Então, após esse grupo, eu dou continuidade fazendo uma corrente. E agora eu vou vir aqui no próximo intervalo de base e dentro dele eu vou trabalhar 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, agora encontramos aqui o grupo de 7 pontos altos na base. Então, aqui novamente eu vou trabalhar agora um ponto alto sobre cada ponto alto desse grupo. Bem, e até aqui eu trabalhei um total de 9 pontos altos. Agora, para completarmos o nosso grupo, vamos vir no intervalo à frente e vamos trabalhar mais 2 pontos altos. E assim nós fizemos um grupo com 11 pontos altos. Depois que completamos os 11 pontos, vamos dar continuidade trabalhando uma corrente. E agora vamos vir aqui nos próximos 3 intervalos da lateral e vamos trabalhar um bloco com 3 pontos altos em cada um deles. E após completar esses 3 blocos, novamente encontramos o intervalo do canto. Então, depois desse último bloco, eu faço uma corrente e vou vir aqui nesse intervalo virar o canto. E é assim que fica a lateral mais comprida aqui na quinta volta. Após virar esse canto, agora nós vamos trabalhar a lateral mais estreita. Então, logo após esse último grupo aqui do canto, eu faço uma corrente e vamos vir nesses 3 intervalos da nossa lateral, trabalhando os blocos com 3 pontos altos em cada um deles, separando sempre um bloco do outro com uma corrente. Então, aqui eu já fiz os 3 grupos, e agora para finalizar a lateral mais estreita, depois do último grupo, eu faço uma corrente e vou vir novamente aqui no intervalo do canto e vou virar o canto. Então, após completar esse padrão na lateral mais estreita, agora eu vou vir repetindo aqui na lateral mais comprida e na lateral mais estreita do outro lado, esse padrão que expliquei até aqui. Então, após virar o canto, nós vamos sempre fazer uma corrente. Nesses 3 primeiros intervalos da nossa lateral mais comprida, trabalhamos os 3 blocos de 3 pontos altos. Depois que trabalhamos os 3 primeiros blocos, damos continuidade fazendo uma corrente. E vamos vir aqui no quarto intervalo de base e vamos dar início ao padrão do desenho. Então, aqui no quarto intervalo, faço 2 pontos altos. Após os 2 pontos altos, agora vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto do grupo de base. E agora, para finalizar o padrão do desenho, nós vamos vir no intervalo à frente e trabalhamos os últimos 2 pontos altos desse grupo. Então, depois que eu completo esse grupo com 11 pontos altos, eu vou dar continuidade fazendo uma corrente. E agora eu vou finalizar a minha lateral mais comprida, trabalhando um bloco com 3 pontos altos em cada um desses próximos 3 intervalos. E aqui no intervalo do canto, novamente nós viramos o canto. Então, após virar o canto, nós completamos o padrão da lateral mais comprida. Agora vamos finalizar a nossa volta, novamente trabalhando o padrão da lateral mais estreita. Então, depois que eu viro o canto, faço uma corrente. Vou trabalhar os meus 3 blocos de 3 pontos altos nos intervalos da lateral de base. E após completar os 3 blocos, agora eu finalizo a volta fazendo uma corrente.
E aqui no intervalo do canto, nós vamos completar o padrão do canto. Então, aqui dentro eu trabalho mais um grupo com 3 pontos altos e fecho a minha volta com meio ponto alto. E após fechar o meio ponto alto, eu completei a 5ª volta. Então, após completar essa volta, novamente eu viro o meu trabalho. Então, nós vamos iniciar novamente a 6ª volta, trabalhando o nosso bloquinho com 3 pontos altos, aqui nesse mesmo intervalo de base que fechamos a 5ª volta. Então, vou trabalhar com aquele mesmo padrão, subindo 3 correntes e prendendo 2 pontos altos no mesmo intervalo. Após trabalhar o bloco, eu faço uma corrente e a 6ª volta eu inicio trabalhando pela lateral mais estreita. Então aqui eu vou trabalhar 4 blocos de 3 pontos altos até chegar aqui para virar o canto. Então eu viro em cada um desses intervalos da lateral de base, trabalhando os blocos com 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, após completar esses 4 blocos, nós vamos finalizar a lateral mais estreita, fazendo uma corrente, e vamos virar o canto. Após terminar a lateral mais estreita, agora nós vamos dar continuidade, trabalhando a lateral mais comprida. E aqui nessa volta, nós vamos seguir o mesmo padrão que trabalhamos nas 2 voltas anteriores. Nesses 3 primeiros intervalos, aqui antes do desenho, nós vamos trabalhar os nossos blocos com 3 pontos altos. Então, após virar o canto, nós fazemos uma corrente e vamos trabalhando em cada um desses próximos 3 intervalos um bloco de 3 pontos altos. Bem, e na lateral mais comprida dessa peça, nós vamos sempre seguir esse padrão. Após virar o canto, os 3 primeiros intervalos, nós vamos preencher com os blocos de 3 pontos altos. Isso enquanto nós estivermos trabalhando os aumentos aqui no desenho. Aqui, a partir dessa volta, nós vamos trabalhar mais 5 voltas com esse padrão, até chegar na maior volta de pontos altos do desenho, que vai ter um total de 31 pontos altos. Então, depois que nós trabalhamos os 3 blocos, damos continuidade fazendo uma corrente. Vamos vir aqui no 4º intervalo e trabalhamos 2 pontos altos. Agora eu trabalho um ponto alto sobre cada um desses 11 pontos altos do grupo de base. E agora, para completar o padrão do desenho, nós vamos vir também no intervalo à frente e trabalhamos mais 2 pontos altos. E nós vamos sempre aumentar aqui o padrão do desenho, seguindo essa mesma orientação. Vamos aumentando cada grupo de pontos com 4 pontos altos, porque nós aumentamos 2 pontos altos antes e 2 pontos altos depois da quantidade que nós trabalhamos aqui na volta de base. Então, se nessa volta eu trabalhei 11 pontos altos, 11 mais 4 são 15 pontos altos. Na próxima volta, vamos trabalhar 19 pontos altos e assim por diante, trabalhando sempre mais 2 pontos altos no intervalo antes e no intervalo depois do grupo de pontos altos. Então, depois que nós completamos o grupo aqui nessa volta, vamos dar continuidade trabalhando uma corrente e trabalhando um bloco com 3 pontos altos em cada um desses últimos 3 intervalos. Depois do terceiro bloco, eu faço uma corrente e vou virar o canto. Então, vou dar continuidade ao restante dessa lateral mais comprida, e assim que eu completar a minha, eu venho para darmos continuidade à nossa volta. Então, seguindo as orientações que eu havia passado para vocês, eu completei aqui a minha lateral mais comprida. Então, depois que eu trabalhei os 3 blocos, eu já virei o canto, e agora eu vou dar continuidade trabalhando a lateral mais estreita e a lateral mais comprida do outro lado, seguindo as orientações que passei na videoaula até aqui para vocês. Depois, para encerrar a nossa volta, nós também vamos seguir o mesmo padrão das voltas anteriores. Então, não tem segredo para completar a sexta volta.
eu vou concluir a minha e venho para darmos continuidade ao nosso trabalho. Então aqui está, completei a sexta volta, seguindo as orientações que havia passado para vocês. Aqui no último intervalo, trabalhei o bloco com 3 pontos altos e fechei a minha volta com meio ponto alto. Agora, novamente, vamos virar a nossa peça. Com o trabalho virado, agora eu trabalho meu primeiro bloco com 3 pontos altos. Aqui no intervalo do canto. Após trabalhar esse primeiro bloco, agora eu faço uma corrente. E a sétima volta eu inicio trabalhando pela lateral mais comprida. Então, aqui nos próximos 3 intervalos, nós vamos fazer os blocos de 3 pontos altos. Após trabalhar os 3 primeiros blocos, fazemos uma corrente. E aqui, a partir do quarto intervalo, novamente trabalho o padrão do desenho. Então, vamos vir aqui no quarto intervalo, fazemos 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, agora vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto desse grupo de base. Bem, e por enquanto, trabalhamos um total de 17 pontos altos até aqui. Mas como havia dito na volta anterior, nessa volta o desenho vai ter um total de 19 pontos altos. Então agora, para completarmos o padrão do desenho, vamos vir aqui no intervalo à frente e vamos trabalhar os últimos 2 pontos altos desse grupo. Então, após completar os 19 pontos altos, vamos dar continuidade fazendo uma corrente e trabalhando um bloco com 3 pontos altos em cada um desses últimos 3 intervalos. Depois do terceiro bloco, eu faço uma corrente e vou virar o canto. Então, agora eu vou concluir o restante da minha lateral mais comprida e venho para darmos continuidade à nossa volta. Então, aqui eu completei o restante da minha lateral mais comprida e é assim que fica a lateral comprida aqui na sétima volta. Após virar esse canto, agora vamos dar continuidade, trabalhando aqui a lateral mais estreita. Então, após virar o canto, eu faço uma corrente e vou vir em cada um desses 5 intervalos da lateral de base, trabalhando os blocos com 3 pontos altos. Depois do quinto grupo, nós vamos fazer uma corrente e novamente vamos virar o canto. Então não tem segredo. Agora eu vou dar continuidade, trabalhando aqui a lateral mais estreita, seguindo essas orientações, e na sequência eu venho para darmos continuidade ao nosso trabalho. Então aqui eu trabalhei a minha lateral mais estreita, seguindo as orientações que havia passado para vocês, e após virar esse canto, agora eu vou dar continuidade ao restante da minha sétima volta, trabalhando com as orientações que vem passando na videoaula até aqui para vocês. Então, para a aula não ficar muito repetitiva, eu vou concluindo as minhas voltas fora do vídeo e venho com a volta pronta, mostrando para vocês como ficou. Então, vou concluir aqui a minha sétima volta e venho para darmos continuidade à nossa peça. Então, aqui está completa a minha sétima volta. Agora, novamente, eu vou virar a minha peça. E após virada a peça, eu já fiz aqui o primeiro bloco com 3 pontos altos, seguindo a mesma orientação que passei anteriormente para vocês. Depois desse bloco, eu faço uma corrente. E a oitava volta, nós iniciamos trabalhando pela lateral mais estreita. E aqui eu vou fazer 6 blocos de 3 pontos altos, nos intervalos da volta de base, até encontrar aqui o canto. Então, eu vou trabalhar os meus 6 blocos e também vou virar o canto, completando assim a lateral mais estreita. E então, eu venho mostrando para vocês como ficou a lateral mais estreita e dando as orientações para trabalharmos juntos a lateral mais comprida.
Então eu completei a lateral mais estreita, fiz os 6 blocos nos intervalos e já virei o canto. E a lateral mais estreita aqui nessa peça não tem segredo. Até a última volta, nós vamos seguir trabalhando com esse padrão, fazendo os blocos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, nos intervalos de base. E eu vou vir, volta por volta, falando para vocês a quantidade de blocos que trabalhamos na lateral mais estreita de cada volta, para que vocês possam acompanhar o crescimento da peça comigo, sem maiores dúvidas. Então, após virar o canto, agora nós vamos dar continuidade à nossa peça, trabalhando aqui o padrão da lateral mais comprida. Então, após o canto, eu faço uma corrente. E agora nós seguimos trabalhando os blocos de 3 pontos altos nesses 3 primeiros intervalos. Após completar os 3 blocos, agora nós vamos trabalhar o padrão do desenho. Aqui nessa volta, nós vamos fazer um grupo com 23 pontos altos sobre o grupo de 19 pontos altos de base. Então, agora para dar continuidade, eu faço uma corrente, venho no próximo intervalo e trabalho os 2 primeiros pontos altos. Agora eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto desse grupo de base. Bem, e por enquanto, fizemos aqui 21 pontos altos. Agora, para concluir esse grupo, nós vamos ver nesse próximo intervalo, e nele trabalho meus últimos 2 pontos altos. Depois que completamos os 23 pontos altos, damos continuidade fazendo uma corrente. E agora eu vou completar a lateral mais comprida, trabalhando os últimos 3 blocos nos intervalos. E assim que encontrar o intervalo do canto, eu vou virar o canto. Então, vou completar a minha lateral e vem. Bem, e assim fica o padrão da lateral mais comprida aqui na 8ª volta. Depois de virar esse canto, agora eu vou dar continuidade ao restante da minha volta, repetindo aqui nas próximas 2 laterais, o padrão que expliquei para vocês até aqui. Então, vou concluir a 8ª volta e venho dando as orientações para trabalharmos a 9ª volta. Então, eu completei a 8ª volta e agora, para dar continuidade, eu vou virar novamente o meu trabalho e já vou fazer o meu primeiro bloquinho com 3 pontos altos aqui nesse primeiro intervalo do canto. Após trabalhar o primeiro bloco, eu faço uma corrente. E a 9ª volta nós iniciamos trabalhando pela lateral mais comprida. Então aqui novamente eu vou seguir o mesmo padrão, trabalhando aqui nos 3 primeiros intervalos, os blocos com 3 pontos altos. Depois do terceiro bloco, faço uma corrente. E aqui no desenho, na 9ª volta, vamos fazer um total de 27 pontos altos. Então, venho aqui no 4º intervalo e trabalho os 2 primeiros pontos altos. Depois desses 2 pontos, agora trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto do grupo de base. Agora, para finalizar esse grupo, eu venho no intervalo logo à frente e trabalho os últimos 2 pontos altos. Então, após trabalhar os 27 pontos altos, novamente vamos dar continuidade à lateral comprida, fazendo uma corrente e trabalhando um bloco com 3 pontos altos em cada um desses últimos 3 intervalos. Depois do último bloco, nós vamos encontrar aqui um intervalo do canto e novamente vamos virar o canto. Então, vou concluir aqui a minha lateral mais comprida e vem. Então, assim eu completei a lateral mais comprida aqui na 9ª volta. Após concluir esse padrão, agora nós vamos trabalhar a lateral mais estreita. Então, após virar o canto, eu dou continuidade fazendo uma corrente. E na lateral mais estreita dessa volta, nós vamos trabalhar 7 blocos de 3 pontos altos, até chegar aqui nesse intervalo do canto, para virar o canto. Então, vou trabalhando os bloquinhos nos intervalos da minha lateral,
E assim que eu concluir a lateral mais estreita, eu venho para darmos continuidade à nossa volta. Então aqui eu trabalhei os 7 blocos e já virei o canto, e assim está completa a lateral mais estreita aqui da 9ª volta. Agora, para darmos continuidade a essa volta, eu vou repetir o padrão que orientei para vocês até aqui no vídeo. Então agora eu vou completar essas próximas 2 laterais restantes da minha volta, e em seguida eu venho para darmos continuidade ao nosso trabalho. Então aqui eu completei o restante da minha 9ª volta, seguindo as orientações que havia passado para vocês. E agora após fechar essa volta, novamente eu vou virar o meu trabalho. E após virada a volta, eu já dei início agora à 10ª volta, trabalhando meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. E agora depois dele eu faço uma corrente. E essa volta nós iniciamos trabalhando pela lateral mais estreita. E aqui nós vamos fazer 8 blocos de 3 pontos altos até chegar aqui nesse intervalo. E depois nós vamos vir aqui no intervalo do canto e vamos virar o canto. Então eu vou seguir trabalhando a lateral mais estreita aqui dessa volta. E assim que eu virar o canto, eu venho para darmos continuidade à nossa volta. Então aqui eu completei o padrão da lateral mais estreita e após virar o canto, agora vamos dar continuidade trabalhando a lateral mais comprida. Então depois que eu viro o canto, eu faço uma corrente e trabalho os blocos de 3 pontos altos nos 3 primeiros intervalos. Após trabalhar o terceiro bloco, faço uma corrente. E bem, a 10ª volta vai ser a última volta onde vamos fazer os aumentos aqui no desenho, pois agora vamos alcançar os 31 pontos altos nesse próximo grupo. Então, agora eu venho aqui no 4º intervalo, trabalho os 2 primeiros pontos altos do meu grupo. Depois dos 2 pontos altos, agora eu vou fazer um ponto alto sobre cada um dos 27 pontos altos do grupo de base. E agora, para completar o desenho, vou trabalhar os últimos 2 pontos altos do grupo nesse próximo intervalo de base. E aqui eu completei o grupo com 31 pontos altos. Agora, para finalizar a lateral mais comprida, eu novamente vou fazer uma corrente, trabalhar os últimos 3 blocos aqui nos intervalos e vou virar o canto. Então, vou completar aqui a minha lateral mais comprida e venho para darmos continuidade à nossa peça. Então, eu concluí o padrão da lateral mais comprida na 10ª volta. E bem, até aqui eu passei para vocês todas as orientações necessárias para completar o restante dessa volta. Agora eu vou completar as próximas 2 laterais, seguindo essas orientações, e assim que eu fechar aqui a minha volta, eu venho para darmos continuidade ao nosso trabalho. Então aqui está, completei toda a 10ª volta, seguindo as orientações que havia passado para vocês. E agora, após fechar a volta, novamente nós vamos iniciar a 11ª volta, virando o nosso trabalho. E após virar o meu trabalho, já dei início à minha volta 11, fazendo o primeiro bloco com 3 pontos altos. E agora, para dar continuidade, eu faço uma corrente. E essa volta nós iniciamos trabalhando a lateral mais comprida. E bem, a partir dessa volta, agora nós vamos trabalhar as diminuições aqui no padrão do desenho. Então, para trabalhar as diminuições, nós vamos trabalhar aqui mais blocos de 3 pontos altos nesses intervalos até chegar aqui no desenho. Então, agora, ao invés de 3 blocos, eu vou trabalhar 4 blocos de 3 pontos altos. Então, nós vamos preencher esses 4 intervalos aqui do começo da lateral. Então, vou seguir aqui trabalhando os meus e já vem. Então, aqui eu trabalhei esses 4 blocos, preenchendo os 4 primeiros intervalos. E agora nós vamos trabalhar sobre o grupo de 31 pontos altos. Então, depois desse 4º bloco, fazemos uma corrente. E agora eu vou pular esses 2 primeiros pontos altos do grupo
E a partir do terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até completar 27 pontos altos. Assim que eu completar os 27 pontos, vão sobrar esses últimos 2 pontos altos do grupo vazios. Então, quando eu chegar aqui, eu venho para darmos continuidade à nossa lateral. Então, bem, até aqui eu trabalhei o meu grupo com 27 pontos altos, e agora para encerrarmos a parte do desenho, eu vou fazer uma corrente. Depois da corrente, nós vamos pular os últimos 2 pontos altos de base e vir aqui no próximo intervalo. E a partir dele, novamente, vamos trabalhar um bloco de 3 pontos altos para cada um dos últimos 4 intervalos da nossa lateral. Depois do quarto bloco, eu ainda vou virar o canto, completando assim a lateral mais comprida. Então, vou seguir aqui trabalhando os meus bloquinhos, e assim que eu completar essa lateral, eu venho para darmos continuidade à nossa peça. Bem, e é assim que fica o padrão da lateral mais comprida aqui na 11ª volta. Após virar esse canto, vamos dar continuidade à nossa peça, trabalhando agora a lateral mais estreita. Então, depois do canto, dou continuidade fazendo uma corrente. E na lateral mais estreita dessa volta, vamos trabalhar 9 blocos de 3 pontos altos, até chegar aqui nesse intervalo. Depois do 9º bloco, eu faço uma corrente e vou virar o canto. Então, eu vou seguir aqui trabalhando a minha lateral, e depois que eu virar o canto, eu venho para darmos continuidade a essa volta. Então, aqui está, completei a lateral mais estreita com as orientações que havia passado para vocês. E agora, após virar o canto, eu vou dar continuidade à minha volta, repetindo o padrão que orientei até aqui para vocês. Então, não tem segredo para concluir o restante da 11ª volta. Vou seguir aqui trabalhando as próximas 2 laterais com essas orientações, e assim que eu fechar a minha volta, eu venho para darmos continuidade ao nosso trabalho. Então, aqui está completa a 11ª volta, como eu havia orientado para vocês. Já finalizei aqui as próximas 2 laterais e fechei a minha volta. Agora, para dar início à 12ª volta, eu viro o meu trabalho. Então, após virar a peça, eu já dei início à 12ª volta, fazendo o primeiro bloco de 3 pontos altos. E agora, para dar continuidade, eu faço uma corrente. E essa volta nós iniciamos trabalhando pela lateral mais estreita. E agora vamos fazer 10 blocos de 3 pontos altos, até chegar aqui nesse intervalo. Depois que eu completar o 10º bloco, eu faço uma corrente e vou vir aqui no intervalo do canto e vou virar o canto. Então, eu vou seguir trabalhando essa minha lateral com essas orientações e após virar o canto, eu venho para darmos continuidade à nossa volta. Então, aqui eu completei a lateral mais estreita da 12ª volta e após virar o canto, agora vamos trabalhar a lateral mais comprida. E bem, aqui nós vamos seguir a mesma ideia que trabalhamos na volta de base. Ao invés de trabalhar somente 3 blocos, aqui eu vou preencher esses 5 intervalos antes do desenho, para podermos trabalhar aqui as diminuições. Então, depois de virar o canto, eu faço uma corrente e sigo trabalhando os meus blocos com 3 pontos altos até encontrar o desenho. Bem, como orientei para vocês, fiz aqui os 5 blocos e agora encontrei o grupo de 27 pontos altos. Depois desse último bloco, eu dou continuidade fazendo uma corrente. E assim como trabalhamos na volta de base, aqui eu vou pular os 2 primeiros pontos altos desse grupo e a partir do terceiro ponto alto, eu vou seguir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E aqui nós vamos completar um grupo com 23 pontos altos. Após os 23 pontos, vão sobrar esses últimos 2 pontos altos de base vazios. Então, eu vou seguir trabalhando o meu grupo e assim que eu completar, eu venho para darmos continuidade à nossa volta. Então, aqui eu completei o grupo com 23 pontos altos. Agora, para dar continuidade, faço uma corrente. Pulo os últimos 2 pontos altos desse grupo e a partir do intervalo à frente,
vamos trabalhar novamente 5 grupos de 3 pontos altos até esse último intervalo da lateral. Depois do quinto grupo, faço uma corrente e vou virar o canto. Então, vou concluir aqui a lateral mais comprida e venho dando continuidade à nossa volta. Então, aqui eu completei a lateral mais comprida na 12ª volta. E bem, após virar esse canto, agora nós vamos dar continuidade ao restante da nossa volta, seguindo as orientações que passei para vocês até aqui. Então, assim que eu completar essas próximas 2 laterais, eu venho para darmos continuidade à nossa peça. Bem, e aqui eu completei toda a 12ª volta. Como vocês podem ver, aqui já está fechada a minha volta. E agora vamos dar continuidade novamente virando ao nosso trabalho. Então, com a peça virada, já dei início à 13ª volta, trabalhando aqui o primeiro bloco. Vou dar continuidade, fazendo uma corrente. E aqui na lateral mais comprida, eu vou seguir o mesmo padrão que venho trabalhando nas voltas anteriores. Então, aqui eu tenho 6 intervalos até encontrar aqui o grupo de pontos altos do desenho. Então, novamente, nós vamos trabalhar um grupo de 3 pontos altos em cada um desses intervalos. Então, vou dar sequência aqui trabalhando os meus e vem. Então, como havia orientado vocês, trabalhei aqui os 6 blocos e encontrei o grupo de pontos altos do desenho. Agora, depois do 6º bloco, eu faço uma corrente e vou pular os próximos 2 pontos altos desse grupo de base e, a partir do 3º ponto alto, eu vou trabalhar um grupo de 19 pontos altos sobre esses 23 pontos altos de base. Então, vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto, até sobrarem esses últimos 2 pontos altos vazios. Então, vou trabalhar aqui o meu grupo e vem. Então, após completar os 19 pontos altos, dou continuidade fazendo uma corrente. Vou pular os últimos 2 pontos altos desse grupo e, a partir do intervalo à frente, vamos trabalhar novamente 6 grupos de 3 pontos altos até esse último intervalo da lateral. Depois desse 6º intervalo, eu vou virar o canto. Então, vou concluir aqui a lateral mais comprida e vem. Então, eu completei a lateral mais comprida aqui na 13ª volta. E bem, como vocês podem notar, nós já estamos repetindo um padrão aqui nas voltas de diminuição. Sempre que iniciarmos a lateral mais comprida, vamos trabalhar um bloco de 3 pontos altos em cada um desses intervalos, até encontrar aqui a parte fechada de pontos altos. A cada nova volta, vamos sempre aumentar um bloco. Então, se nessa daqui eu trabalhei 6 grupos, na próxima eu vou trabalhar 7, porque eu criei esse novo intervalo pulando esses 2 pontos altos do grupo de base. Depois que eu completo a lateral mais comprida, virando o canto, agora eu vou dar continuidade, trabalhando a lateral mais estreita. Então, após virar o canto, faço uma corrente. E aqui na lateral mais estreita, vamos trabalhar 11 grupos nos intervalos. Então, depois que eu trabalhar o meu grupo de número 11, faço uma corrente e vou virar o canto. Então, vou concluir a minha lateral mais estreita e vem. Então, agora eu já completei a lateral mais estreita e, após virar o canto, eu vou dar continuidade ao restante da minha volta, repetindo as orientações que passei para vocês até aqui. Então, agora eu vou completar a 13ª volta e, em seguida, eu venho. Então, aqui está, eu completei toda a 13ª volta, seguindo as orientações que havia passado para vocês. E agora, após fechar a volta, novamente eu viro o meu trabalho. Após virar a peça e trabalhar aqui o primeiro bloco com 3 pontos altos, agora eu faço uma corrente. E eu vou iniciar a 14ª volta, trabalhando pela lateral mais estreita. E na lateral mais estreita aqui eu vou trabalhar 12 blocos de 3 pontos altos, até chegar aqui nesse último intervalo. Depois do último bloco, eu faço uma corrente e vou virar o canto. Então, vou concluir aqui a minha lateral mais estreita e já vem. Bem, e após concluir a lateral mais estreita, agora vamos dar continuidade à nossa peça, trabalhando a lateral mais comprida. E aqui nessa volta, novamente eu vou preencher aqui esses 7 intervalos antes da parte fechada de pontos altos, com blocos de 3 pontos altos.
Então, depois que eu viro o canto, inicio a minha lateral fazendo uma corrente e sigo trabalhando os 7 blocos. Então, após esses 7 blocos, agora nós vamos dar continuidade fazendo uma corrente. E sobre esse grupo com 19 pontos altos, nós vamos fazer um grupo com 15 pontos altos. Então, novamente, nós pulamos os 2 primeiros pontos altos e a partir do terceiro vamos trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até sobrarem os últimos 2 pontos altos do grupo vazios. Assim que eu concluir o grupo de 15 pontos altos, eu venho para darmos continuidade à lateral mais comprida. Então aqui eu completei o grupo de 15 pontos altos e agora para darmos continuidade eu faço uma corrente, pulamos os últimos 2 pontos altos e vamos vir aqui no intervalo à frente. E a partir dele vamos trabalhar novamente 7 blocos de 3 pontos altos, até chegar aqui no último intervalo da lateral. Depois do 7º bloco, fazemos uma corrente e vamos virar o canto. Então, vou concluir o restante da minha lateral mais comprida e vem. Bem, e é assim que fica a lateral mais comprida aqui na 14ª volta. Então, até aqui, eu passei todas as orientações que precisamos para concluir o restante dessa volta. Então, agora eu vou completar a minha 14ª volta seguindo essas orientações. E assim que eu fechar a minha volta, eu venho para darmos continuidade à nossa peça. Então, aqui está, eu concluí toda a 14ª volta, seguindo as orientações que havia passado para vocês. E agora, após fechar a minha volta, eu vou dar continuidade ao meu trabalho, virando a minha peça. Então, após virar a peça, eu já trabalhei aqui o primeiro bloco de 3 pontos altos, e depois dele eu fiz uma corrente. E a nossa volta de número 15, nós vamos iniciar trabalhando pela lateral mais comprida. Então, aqui para iniciar a minha lateral, eu vou preencher esses 8 intervalos antes do desenho com os blocos de 3 pontos altos. Então, vou seguir aqui trabalhando os meus 8 blocos e vem. Então, após completar esses 8 blocos, agora eu dou continuidade fazendo uma corrente. E eu vou trabalhar agora sobre o grupo de 15 pontos altos. E aqui nós vamos fazer um grupo com 11 pontos altos. Então, novamente, nós pulamos os 2 primeiros pontos altos desse grupo. E a partir do terceiro ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até sobrarem aqui os últimos 2 pontos altos desse grupo vazios. Então, assim que eu completar os 11 pontos altos, eu venho para darmos continuidade à nossa volta. Então, aqui eu trabalhei os 11 pontos altos, e agora para dar continuidade, eu vou fazer uma corrente, vou pular os últimos 2 pontos altos, e a partir do intervalo à frente, vamos trabalhar novamente 8 blocos até o último intervalo da lateral. Depois do último bloco, nós também vamos virar o canto, completando assim a lateral mais comprida. Então, vou seguir trabalhando a minha lateral com essas orientações, e assim que concluir a minha, eu venho. Então, assim está completa a lateral mais comprida aqui na 15ª volta. Bem, então após virar o canto, agora vamos dar continuidade à nossa peça, trabalhando a lateral mais estreita. Então, para trabalhar a lateral mais estreita, após o canto, eu faço uma corrente. E aqui nós vamos trabalhar 13 blocos de 3 pontos altos, até chegar aqui no último intervalo. Depois do último bloco, fazemos uma corrente e vamos virar o canto. Então, vou trabalhar aqui a minha lateral mais estreita e já vem. Então, assim eu completei a lateral mais estreita e agora, após virar o canto, eu vou dar continuidade à minha volta de número 15, trabalhando as próximas 2 laterais, repetindo as orientações que passei até aqui para vocês. Então, assim que eu fechar a minha volta, eu venho para darmos continuidade ao nosso trabalho. Então, segui trabalhando a volta de número 15, com as orientações que havia passado para vocês. E após completar toda essa volta, agora nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho,
fazendo a volta de número 16. Então, agora eu viro a minha peça. Então, após virar a peça e trabalhar aqui o primeiro bloco de 3 pontos altos, e após ele fazer uma corrente, nós vamos iniciar essa volta trabalhando a lateral mais estreita. E aqui eu vou fazer 14 blocos de 3 pontos altos até esse último intervalo. Como sempre, depois do último bloco, fazemos uma corrente e vamos virar o canto. Então, vou concluir a minha lateral mais estreita e venho para darmos continuidade. Bem, então aqui eu concluí a lateral mais estreita e agora, após virar o canto, vamos dar continuidade à nossa peça, trabalhando a lateral mais comprida. E eu inicio a lateral mais comprida aqui nessa volta, fazendo 9 blocos de 3 pontos altos até encontrar esse intervalo, onde nós damos início ao padrão do desenho. Então, após virar o canto, eu faço uma corrente e vou seguir trabalhando os 9 blocos. Após completar os 9 blocos, agora vamos trabalhar o padrão do desenho. E aqui nós vamos fazer um grupo de 7 pontos altos sobre esse grupo de 11 pontos altos. Então, após o último bloco, fazemos uma corrente, pulamos os 2 primeiros pontos altos e a partir do terceiro, nós novamente vamos trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até sobrarem os últimos 2 pontos altos vazios. Então, vou completar aqui o meu grupinho de 7 pontos altos e já vem. Após completar os 7 pontos altos, nós novamente vamos fazer uma corrente, pulamos os últimos 2 pontos altos e a partir do intervalo à frente, vamos trabalhar novamente 9 blocos de 3 pontos altos até o último intervalo da lateral. Depois do último bloco, eu vou virar novamente o canto. Então, agora eu vou concluir o restante da lateral mais comprida e vem. Bem, então aqui eu concluí a lateral mais comprida da volta 16. E após virar o canto, agora eu vou dar continuidade ao restante da minha volta, seguindo as orientações que passei para vocês até aqui. Então, após completar essa volta, eu venho para darmos continuidade ao nosso trabalho. Então, assim está completa a volta de número 16. Agora, para dar continuidade ao nosso trabalho, depois que eu fecho a minha volta, novamente eu vou virar o meu trabalho. Depois que eu viro o meu trabalho, já fiz aqui o primeiro bloco de 3 pontos altos e depois dele eu já trabalhei uma corrente. E a volta 17 nós vamos iniciar trabalhando pela lateral mais comprida. Então, aqui eu vou trabalhar 10 blocos de 3 pontos altos até encontrar aqui o último intervalo, antes do grupo de 7 pontos altos. Então, agora eu vou dar continuidade aqui trabalhando os meus 10 blocos e já vem. Após trabalhar os 10 blocos, agora nós chegamos para trabalhar o desenho. E aqui nessa volta nós vamos encerrar o padrão do desenho. Então, nós vamos fazer aqui um grupo de 3 pontos altos sobre esse grupo de 7 pontos altos. Então, após o 10º bloco, eu faço uma corrente, vou pular os 2 primeiros pontos altos desse grupo e a partir do terceiro, vou fazer um ponto alto sobre cada um desses próximos 3 pontos altos, deixando novamente os últimos 2 pontos altos do grupo vazios. Então, após encerrar o padrão do desenho, trabalhando esse bloco com 3 pontos altos, eu dou continuidade fazendo uma corrente, pulo os últimos 2 pontos altos do grupo e a partir do intervalo à frente, eu vou trabalhar novamente 10 blocos de 3 pontos altos até o último intervalo da lateral e após o último bloco eu viro o canto, completando assim a lateral mais comprida aqui na 17ª volta. Então, vou seguir trabalhando a minha com essas orientações e na sequência eu venho para darmos continuidade à nossa volta. Então, completei a lateral mais comprida, seguindo as orientações que havia passado para vocês. E agora, após virar o canto, nós vamos dar continuidade, trabalhando a lateral mais estreita. Então, após virar o canto, faço uma corrente. E na lateral mais estreita dessa volta, eu vou trabalhar 15 blocos de 3 pontos altos,
até chegar aqui do outro lado, nesse último intervalo. Depois do último bloco, novamente nós viramos o canto. Então aqui eu vou completar a minha lateral mais estreita e venho para darmos continuidade ao nosso trabalho. Então assim eu completei a lateral mais estreita aqui na volta 17. E agora, para dar continuidade à minha peça, eu vou repetir nas próximas duas laterais o padrão que trabalhei aqui no vídeo até agora com vocês. Então, vou dar continuidade trabalhando todo o restante dessa volta, e assim que eu fechar ela, eu venho para trabalharmos a última volta do corpo do nosso tapete. E agora que completei a minha volta de número 17, eu vou virar o meu trabalho. E agora, com o trabalho virado, vamos dar início à volta de número 18, e essa é a última volta do corpo desse tapete. Então, bem, para iniciar essa volta, não vai ter mudança nenhuma. Aqui no mesmo intervalo do canto, onde nós fechamos a volta anterior, vamos trabalhar o nosso primeiro bloco de 3 pontos altos, seguindo o mesmo padrão que trabalhamos anteriormente, e depois dele vamos fazer uma corrente. Então, após trabalhar o primeiro bloco e fazer uma corrente, nós vamos iniciar trabalhando a volta 18 pela lateral mais estreita. E aqui nós vamos trabalhar 16 blocos de 3 pontos altos, desde aqui do primeiro intervalo até chegar aqui no último. E depois do último bloco, nós vamos virar o canto. Então, vou seguir aqui trabalhando os meus bloquinhos e vem. Bem, então aqui eu completei a lateral mais estreita, já trabalhei os 16 blocos e virei o canto. Agora, para dar continuidade à minha volta, eu vou fazer aqui a lateral mais comprida. E bem, nessa volta, como nós já completamos o padrão do desenho, nós vamos fazer apenas bloquinhos de 3 pontos altos em cada um dos intervalos da lateral. Até chegar aqui do outro lado, no último intervalo, eu vou fazer um total de 22 bloquinhos. Então, vou trabalhar aqui toda a minha lateral mais comprida com essa orientação. E após completar o bloco de número 22, eu vou virar o canto. Então, vou completar aqui o restante da lateral e vem. Então, eu completei a lateral mais comprida e para não ficar nenhuma dúvida, agora eu vou contar com vocês os bloquinhos da lateral. Então, partindo desse bloco, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... E aqui no bloco de número 11, eu trabalho ele no intervalo que antecede esse grupo de 3 pontos altos que fechou o padrão do desenho. Então, aqui o bloquinho de número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 blocos, aqui na lateral mais comprida. Bem, e aqui nessa volta, como nós já fechamos o desenho, nós não vamos fazer nenhum padrão sobre o desenho. Vamos fazendo apenas bloquinhos de 3 pontos altos dentro de cada intervalo de base, separando sempre um bloquinho do outro com uma corrente. Para virar o canto, nós vamos continuar seguindo o mesmo padrão das voltas anteriores. E para fechar a nossa volta também. Então agora eu vou concluir o restante da 18ª volta, seguindo essas orientações, e venho para darmos continuidade, trabalhando o bico do nosso tapete. Então aqui eu completei a volta de número 18, e após fechada a volta, vamos dar início ao bico. Bem, aqui nessa peça eu não vou fazer troca de cor, porque eu vou continuar trabalhando agora o bico com a mesma cor que eu vim trabalhando o corpo. Então dou início ao bico partindo aqui do mesmo ponto onde nós fechamos a volta 18. Então, para dar início ao padrão do bico, eu venho aqui nesse último intervalo, introduzo a minha agulha, puxo a linha e fecho aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu subo 4 correntes. E depois dessas 4 correntes, agora nós vamos voltar aqui na primeira correntinha que fizemos, e dentro dela eu vou trabalhar um ponto alto. Então aqui é como se eu tivesse 2 pontos altos, porque essas 3 correntes dão a altura do primeiro ponto alto. Agora, para completar esse grupo, eu vou fazer ainda mais 2 pontos altos. Só que agora eu não vou pegar por dentro da corrente. Eu vou trabalhar esses 2 pontos altos
passando por trás dessa corrente e do primeiro ponto baixo que fizemos para iniciar. Então, atravesso a agulha aqui por trás desses pontos, puxo a linha e para ajudar a trabalhar os pontos altos, eu apoio aqui nas correntinhas. Então, agora eu vou completar o primeiro ponto alto. Depois desse ponto alto, agora eu venho aqui e trabalho o segundo ponto alto. E assim eu completei um grupo com 4 pontos altos. Agora aqui para virar o canto, eu vou subir ainda 4 correntes. E agora eu vou fazer como se eu fosse fechar um ponto picô. Então eu volto aqui no último ponto alto que fiz, atravesso a agulha por baixo dessa linha aqui no topo do ponto e por essa linha na base. E agora eu puxo a linha e fecho aqui um ponto baixíssimo. Esse padrãozinho aqui das 4 correntes, nós só vamos trabalhar no canto aqui na primeira volta, porque eu vou usar essa argolinha de correntes para trabalhar o canto da próxima volta. Bem, então depois que eu concluo esse padrão, novamente laço a linha na agulha e volto aqui no canto. E aqui eu vou trabalhar novamente um ponto alto. Depois desse ponto alto, agora eu vou subir 3 correntes. Depois das 3 correntes, volto aqui por trás desse ponto alto e vou trabalhar 3 pontos altos. Então, trabalho aqui o primeiro, novamente pegando por trás do ponto alto, faço o segundo. E agora, por fim, venho novamente aqui atrás do ponto alto e trabalho o terceiro ponto alto. Então, agora eu completei um grupo igualzinho esse primeiro que mostrei para vocês. Então, aqui nos cantos dessa primeira volta do bico, nós vamos seguir esse mesmo padrão. Então, após virar o canto, agora eu vou dar continuidade, trabalhando a lateral mais estreita. Então, agora eu venho aqui direto no próximo intervalo de base, e nele eu prendo um ponto alto. Depois desse ponto alto, eu subo 3 correntes. E agora eu volto por trás desse ponto alto aqui, que eu prendi no intervalo, e prendo novamente 3 pontos altos. Depois que eu completo esse grupo, novamente eu não vou fazer nenhuma corrente, vou vir direto aqui no próximo intervalo, prendo um ponto alto, subo 3 correntes, e agora eu prendo mais 3 pontos altos, pegando por trás desse ponto alto de base. Bem, e após cada grupo desses, eu venho no próximo intervalo e repito o padrão. Bem, e é com esse padrão que nós vamos trabalhar nas laterais aqui do bico, tanto nessa primeira volta quanto na segunda volta que eu for fazer. Vou trabalhando aqui com esses blocos de 4 pontos altos. Então, eu prendo um ponto alto em cada um dos intervalos, subo 3 correntes após o ponto alto e prendo mais 3 pontos altos, pegando por trás desse primeiro ponto alto que nós fizemos. Então, vou seguir com esse padrão, trabalhando aqui a lateral mais estreita, até chegar aqui no último intervalo. Depois que eu concluir esse último grupo, eu venho novamente mostrando como nós viramos o canto para vocês, para que assim não fique nenhuma dúvida aí na confecção do nosso trabalho. Então agora eu vou completar a lateral mais estreita e vem. Então agora eu já completei a lateral mais estreita e partindo aqui desse primeiro bloco, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 blocos. E após o bloco de número 17, eu cheguei aqui para virar o canto. Para virar esse canto, nós vamos trabalhar um padrão igual nós fizemos para virar o primeiro canto.
nós vamos fazer 2 bloquinhos iguais a esses aqui, que nós viemos trabalhando na nossa lateral, e entre eles nós vamos fazer uma argolinha de 4 correntes. Então, para dar início, após esse último bloco, eu venho direto aqui no intervalo do canto e prendo um ponto alto. Depois desse ponto alto, subimos 3 correntes. E agora vamos prender mais 3 pontos altos, pegando por trás desse ponto alto. Após trabalhar esse primeiro bloquinho, agora eu vou subir 4 correntes. E depois das 4 correntes, agora eu vou prender aqui, pegando por baixo dessa linha no topo do último ponto alto que fiz, e por essa linha aqui na base. E agora é só puxar a linha e prender um ponto baixíssimo. Após fazer essa argolinha de correntes, agora nós vamos voltar aqui dentro do intervalo do canto e novamente vamos trabalhar um bloquinho igual a esse primeiro que fiz com vocês. Então, prendo aqui um ponto alto, depois do ponto alto eu subo 3 correntes e prendo mais 3 pontos altos, pegando por trás desse ponto alto. Bem, e após completar aqui o segundo bloco, está completo o padrão para virar o canto. Aqui na primeira volta do bico, nos próximos 3 cantos, nós vamos trabalhar exatamente com esse mesmo padrão, não me esquecendo de fazer essa argolinha de correntes, que vai nos ajudar a virar o canto na próxima volta do bico. Então, após completar o segundo bloco do canto, agora nós vamos trabalhar a lateral mais comprida. Para dar início, eu venho direto aqui no próximo intervalo, e nele eu trabalho um bloquinho igual vim trabalhando na lateral mais estreita. E após completar esse primeiro bloco, nós vamos dar continuidade à nossa lateral, seguindo esse mesmo padrão. Vamos vindo em cada intervalo e trabalhamos um bloquinho desse, até chegar lá do outro lado para virar o canto. E aqui nessa lateral eu vou trabalhar um total de 23 blocos iguais a esses. Então vou completar os meus e vem. Então aqui eu completei a lateral mais comprida e após virar o canto, partindo desse primeiro bloco, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 blocos. E após o bloco de número 23, eu já virei o canto. Agora eu vou dar continuidade ao restante dessa primeira volta do bico, trabalhando com o padrão que orientei para vocês até aqui. Então, assim que eu encontrar o primeiro canto que eu fiz aqui no vídeo com vocês e for fechar a minha volta, eu venho mostrando para vocês como nós encerramos essa volta e iniciamos a próxima volta do bico, que é a última volta do nosso trabalho. Então, segui trabalhando minha volta com as orientações que havia passado para vocês e após completar aqui os 23 blocos na lateral mais comprida do outro lado, eu encontrei novamente aqui o canto. E agora nós vamos fechar a nossa volta. Bem, e para fechar a volta, depois desse último bloco da lateral comprida, eu vou vir aqui no primeiro bloco que nós fizemos no canto. E aqui nós não vamos fechar na terceira corrente. Nós temos aqui 1, 2 e 3 correntes que formam o nosso primeiro ponto alto. Nós vamos fechar aqui nessa corrente onde nós trabalhamos o primeiro ponto alto do grupo. Então, eu venho aqui nessa corrente, atravesso a agulha. Agora aqui eu puxo a linha e nós fechamos a volta com um ponto baixíssimo. Então, após fechar essa volta, agora vamos dar início à segunda volta do bico, trabalhando da seguinte maneira. Primeiramente, eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos sobre essas correntes aqui do primeiro ponto alto. Então, venho aqui na base, na primeira corrente, atravesso a agulha pelo meio dela,
puxo a linha e fecho aqui um ponto baixíssimo. Agora, na segunda corrente, eu vou repetir esse mesmo padrão e caminhei aqui com esses 2 pontos baixíssimos. E agora nós vamos trabalhar o primeiro grupo da segunda volta, seguindo o mesmo padrão que fizemos o primeiro grupo aqui na volta anterior. Então, agora, sob essa terceira corrente, eu vou passar aqui a agulha. Então, entre a corrente e esse ponto alto, atravesso a agulha aqui nesse intervalo, puxo a linha e agora eu prendo aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, vamos subir 4 correntes. E depois das 4 correntes, agora nós vamos voltar 3 correntes atrás, que vão ser o nosso primeiro ponto alto. E aqui, na primeira corrente que fizemos, nós vamos prender um ponto alto. Então, aqui já temos 2 pontos altos. Para completar o nosso grupo, novamente eu vou pegar aqui por trás dessa corrente e do ponto baixo e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, eu apoio aqui nas correntes para me ajudar a trabalhar esses 2 pontos altos e vou completar o meu grupinho. Após completarmos o primeiro grupo, agora nós vamos virar o canto. Então, agora eu laço a linha na agulha e venho trabalhar aqui nessa argolinha de 4 correntes. Aqui dentro, atravesso a agulha pelo meio da argolinha e prendo um ponto alto. Depois do ponto alto, subo 3 correntes. E agora eu prendo mais 3 pontos altos, pegando por trás desse ponto alto de base. Então, aqui completei o primeiro bloco para virar o canto. Agora, novamente, eu laço a linha na agulha e vou voltar ali na argolinha. Prendo novamente um ponto alto. Depois do ponto alto, subo 3 correntes. E depois das 3 correntes, eu volto prendendo mais 3 pontos altos, pegando por trás desse ponto alto. Então, aqui eu completei os 2 grupos do canto. Uma indicação que eu tenho para fazer para vocês é que aqui nessa peça eu resolvi fazer apenas 2 voltas no bico. Mas caso você queira trabalhar mais voltas, você sempre tem que ir fazendo aqui no canto essa argolinha de correntes, para que você possa trabalhar o canto da volta seguinte. Então, caso fosse trabalhar mais uma volta, eu faria aqui entre um grupo e outro a argolinha da mesma forma que eu fiz na primeira volta. Eu só não trabalharia desse mesmo jeito na última volta que eu fosse fazer no bico, porque aí eu não preciso ter aqui a argolinha para virar o canto mais. Então, se você quiser trabalhar mais voltas aqui no bico, seguindo esse mesmo padrão, você pode. Só não se esqueça de ir trabalhando nas voltas antes da última essa argolinha aqui de correntes entre um grupo e outro do canto. Então, após virar o canto, agora nós vamos iniciar trabalhando a lateral mais estreita. Então, após virar o canto, para trabalhar o primeiro bloco da minha lateral, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Venho direto aqui nesse próximo bloco e entre as 3 correntes e esse primeiro ponto alto, eu vou atravessar a agulha, puxar a linha e prender aqui um ponto alto. Depois desse ponto alto, subo 3 correntes. E agora eu prendo mais 3 pontos altos, pegando por trás desse ponto alto de base. Então, aqui eu completei o primeiro bloco da lateral. Agora, para darmos continuidade, eu vou vir direto no próximo bloco, novamente, entre as 3 correntes e o ponto alto, atravesso a agulha, prendo um ponto alto, subo as 3 correntes e completo o bloquinho, trabalhando aqui mais 3 pontos altos.
e vamos seguindo com esse padrão. Então, aqui na segunda volta do bico, nós trabalhamos assim. Vamos fazendo um bloquinho sobre cada bloco que trabalhamos na volta de base, seguindo esse mesmo padrão que acabei de mostrar para vocês. Então, vou seguir trabalhando assim até chegar aqui do outro lado, sobre esse último bloco, fazendo assim um total de 19 blocos na lateral mais estreita. Então, vou completar os meus e venho novamente mostrando como nós viramos o canto aqui nessa volta. Então, trabalhando a lateral estreita com as orientações que havia passado para vocês, contando a partir desse bloco, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 blocos, e agora eu cheguei aqui para virar o canto. Então, após o bloco de número 19, novamente eu laço a linha na agulha e venho trabalhar aqui nessa argola de 4 correntes. E aqui dentro eu vou trabalhar primeiramente um ponto alto, subo 3 correntes, e completo o grupo agora trabalhando ainda mais 3 pontos altos. Após completar esse primeiro grupo do canto, agora sem fazer correntes, eu venho direto novamente dentro da argolinha e trabalho mais um grupo igualzinho a esse último que fizemos. E aqui eu completei os 2 grupos do canto. Aqui nessa volta, nos próximos 2 cantos, nós vamos trabalhar exatamente com esse mesmo padrão para virar o canto. Então, após completar esse segundo grupo, agora nós vamos trabalhar a lateral mais comprida. E aqui eu vou seguir trabalhando com o mesmo padrão que fiz a lateral mais estreita. Então, após esse último grupo do canto, laço a linha na agulha e venho direto aqui sobre o próximo grupo de base. E entre as correntes e o ponto alto, atravesso a agulha e trabalho aqui o meu grupinho. Após completar cada um dos grupos, sem fazer nenhuma corrente, laçamos a linha na agulha e vamos vir para o próximo grupo de base. E repetimos o padrão. Bem, e aqui na lateral mais comprida, contando aqui a partir desse primeiro grupo, até chegarmos lá do outro lado para virar o canto, eu vou trabalhar um total de 25 blocos. Então agora eu vou seguir aqui trabalhando a minha lateral e já vem. Então, eu segui trabalhando a lateral mais comprida e contando aqui a partir desse primeiro bloco, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 blocos, até chegar aqui novamente para virar o canto. Bem, então até aqui eu expliquei para vocês todo o padrão que nós vamos usar para completar essa volta. Então agora eu vou seguir trabalhando as próximas 2 laterais, seguindo essas orientações que passei, e assim, quando eu encontrar lá o primeiro bloquinho que eu fiz para iniciar essa volta, eu venho mostrando como é que nós encerramos a nossa volta e concluímos o nosso tapete. Bem, então segui trabalhando o restante da minha volta com as orientações que havia passado para vocês, e após completar aqui o restante da lateral mais comprida do outro lado, eu encontrei novamente o primeiro bloco que eu fiz para iniciar essa volta. E agora eu vou encerrar o meu trabalho fechando a volta. Então, após esse último bloco que trabalhei, agora eu vou fechar a volta, seguindo a mesma orientação que passei na volta anterior. Então, vou voltar essas 3 correntes atrás, e aqui na quarta corrente, onde eu prendi esse ponto alto, eu atravesso a agulha e fecho minha volta com um ponto baixíssimo.
Bem, e após fechar aqui esse primeiro ponto baixíssimo, agora para encerrarmos o trabalho, eu novamente laço a linha na agulha e prendo mais um ponto baixíssimo. Agora eu aperto bem esse ponto e puxo o meu barbante. E agora é só cortar a linha. Então, após cortada, agora eu vou arrematar essa ponta de linha, escondendo ela aqui por trás dos pontos altos. E agora, após concluir o arremate dessa ponta de linha, prendendo ela aqui por trás dos pontos altos, eu também já aproveitei e arrematei a ponta de linha que deixei aqui no começo do trabalho. E agora, para encerrarmos a nossa peça, eu ainda vou estender os grupinhos aqui do bico. Então, eu apoio a minha mão aqui no corpo do tapete e vou estendendo os grupinhos, puxando eles assim para fora. E eu faço isso pela extensão toda do trabalho. E após estender todos os bloquinhos aqui do bico, está completo mais esse tapete. Eu espero muito que você tenha gostado de trabalhar essa peça comigo. Se você gostou, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. É muito importante para mim saber a sua opinião, tanto sobre a peça quanto sobre a minha videoaula. Se você se interessar, eu estou deixando aqui na tela mais sugestões de passo a passo para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal. É só clicar na minha foto que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por ter acompanhado essa videoaula até aqui. Um grande abraço a todas as crocheteiras e crocheteiros que estão me assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.